Abramos a palavra do Senhor em Josué, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 24. Prestem bastante atenção na leitura de Josué, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 24. Antes da leitura, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. O Christian já esteve conosco na segunda, na quarta e também esteve conosco na sexta-feira. E hoje está novamente conosco aí. Então, já passei das 3. Então, já não agradeço mais, viu, Christian? Agora realmente acabou o agradecimento. E agradecer também a amiga da Adriana, começa com D. Jamila. Que Deus abençoe, viu, Jamila? Acho que só visitantes só, né? Só isso. O restante já são conhecidos da igreja e estão conosco, já vieram outras vezes. Então, por favor, irmãos, Josué capítulo 2, versículo 1 ao versículo 24. Acompanhem com bastante atenção a leitura desse texto. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa,
o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Façamos uma oração, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e nesse momento nós pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, o Teu Espírito Santo. Que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor nesta noite, para que nós possamos louvar o Senhor, para que nós possamos falar do Senhor, ó Pai, conhecendo quem Tu és e como Tu ages sobre nossas vidas. É esta a nossa oração, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês pensassem nesse momento, em algum instante da tua vida, que você já foi surpreendido. Em algum instante da tua vida, que você já teve uma grande surpresa. Algo lhe vem à mente? Num dia só, um momento só, que aconteceu uma surpresa na sua vida? O que é ser surpreendido? Ser surpreendido é você dizer assim, olha, eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Uma surpresa é algo que nós não esperávamos. Então a surpresa nos deixa surpreendidos. Os mais antigos, da minha idade para mais, vão lembrar que antigamente tinha um chocolate chamado Surpresa. Eu não sei quantos comeram desse chocolate surpresa. Hoje não existe mais o chocolate surpresa. Mas era justamente essa ideia. Você comprava o chocolate e dentro vinha um encartezinho com um animal. E os chocolates vinham com animais diferentes. E ali tinha o nome do animal, de onde ele era, se era mamífero, se não era. E você ia fazendo a coleção, comprando os chocolates surpresa, né, Adriana? Você deve ter comido o chocolate surpresa. E a gente ficava surpreso com o encartezinho que a gente achava ali. Mas muito mais surpreendente do que o chocolate eram as mães do passado. Na época em que não havia ultrassom. Porque elas pensavam assim, olha, eu vou ter um menino, porque alguém me disse que a minha barriga está bem redonda. E quando a barriga está bem redonda, é menino. É menino. É o contrário? É o contrário, então. Mas vejam bem, então se é bem redonda, é uma menina. É uma menina. E a pessoa ficava o tempo todo pensando que de fato nasceria uma menina. Mas no dia do nascimento lá, vinha um menino. E a pessoa ficava toda surpresa. Nossa, eu pensei que viria uma menina. E a surpresa quando a barriga ficava grande e ela pensava que era um só. E quando ia nascer, vinham 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças. E a surpresa, porque não havia ultrassom. Mas muito mais do que o chocolate, muito mais do que as mães do passado, eu vi algo surpreendente nos nossos dias. Num programa inglês, se eu não estou trocando, apareceu uma mulher muito mal vestida, um cabelo muito feio, chamado Susan Boyle. E ali, no dia em que ela foi se apresentar, ela daquele jeito humilde, simples, mal vestida, cabelo mal ajeitado, os olhos que são olhos meio baços, como a Bíblia diz, olhos meio fracos,
meio assim olhando para as pessoas, e os jurados começaram a fazer algumas perguntas para ela. E ela começou a responder, e eles começaram até a rir, dar risadas dela. E as pessoas, se você assistiu o vídeo, as pessoas que estavam ali assistindo na plateia, começaram a rir quando ela começou a falar que ela queria ser cantora profissional. Que ela queria ser, ela dá o nome de uma outra cantora como a cantora tal. Olha aí, assistiu várias vezes o vídeo, né? Mas ela fala assim. Então as pessoas todas ficam achando, por causa de uma pessoa mal vestida, um cabelo mal feito, uma pessoa ali com uma aparência não muito boa, e elas ficam achando que não vai sair nada dali. E quando aquela mulher abre a boca para cantar, toda aquela zombaria, todo aquele escárnio foi-se embora. Na primeira palavra que ela canta, aquilo foi-se embora, e para surpresa deles, ali estava uma das vozes mais lindas que o mundo já viu nos últimos tempos, Susan Boyle. Ainda ontem eu vi o videozinho, para usar como exemplo, e lá estava o videozinho, 127 milhões de visualizações. 127 milhões de computadores diferentes já acessaram esse vídeo e viram esse vídeo 1, 2, 3, 10, porque só marca ali, se você entrou uma vez, só marca uma vez o teu computador, não é a cada vez que você entra. 127 milhões de visualizações. E o vídeo é surpreendente, a pessoa é surpreendente, mas muito mais do que o chocolate, muito mais do que as mães do passado, e muito mais do que a Susan Boyle. O que mais surpreende o ser humano, o que mais pode surpreender o ser humano, é a graça de Deus. A graça de Deus é muito mais surpreendente do que qualquer coisa neste mundo. Qualquer coisa. Por que a graça de Deus é surpreendente, meus irmãos? A graça de Deus escolhe a porta em qual ela vai bater. E Deus chega na porta daquele que lhe vai salvar e bate na porta do coração da pessoa. Só que, diferentemente do que alguns falam, Deus não bate na porta e você levanta-se para abrir a porta. Pelo contrário, se Deus passar eternamente batendo na porta, se depender de você, você jamais se levantará para abrir a porta do seu próprio coração. O próprio Deus, conforme a Bíblia, precisa bater na porta, mas Ele precisa puxar o trinco, abrir a porta e falar contigo. Caso contrário, jamais você abrirá, porque a Bíblia diz que nós somos mortos espiritualmente. E quando Deus pega então no trinco da porta do nosso coração e abre a porta, Ele abre e diz para nós: filho, eu te perdoo pela minha graça, pela minha misericórdia. E só neste momento é que você consegue responder a Deus, depois que Ele age. Nesse texto que nós lemos, é um dos exemplos mais extraordinários da graça de Deus. No texto que nós lemos, meus irmãos, o povo de Deus já havia caminhado durante 40 anos pelo deserto. Sob a liderança de Moisés, Moisés havia liderado o povo, e agora nesse momento, Moisés havia morrido. O livro de Josué começa falando da morte de Moisés. E quem é que assume no lugar de Moisés? Josué. E esta é a primeira cidade no livro de Josué, da qual o povo agora vai invadir. Na terra prometida, eles já haviam destruído outras, mas não do Rio Jordão para o oeste. Aqui não adianta querer explicar, porque a gente não tem um mapa aqui para poder explicar. Mas era a primeira cidade que estava na terra prometida. Eles já tinham conquistado o outro lado da terra, onde 2 meia-tribos ficaram. Mas aqui eles vão conquistar uma cidade chamada Jericó. E é engraçado que assim como Moisés mandou espias, 12 espias, quando eles chegaram nesse momento para entrar na terra prometida, o Josué também mandou espias. Só que ele mandou 2 espias. 2 espias. E a intenção de Josué era entrar e destruir as cidades assim como foi ordenado. Não era poupar a cidade.
mas era entrar e destruir a cidade. E Josué então manda 2 espias para verem como a terra era, como os moradores estavam, se as cidades tinham ou não tinham muros, se os homens das cidades eram ou não eram de guerra. Mas é engraçado que na hora que Josué chama 2 espias, ele não fala para eles aonde eles deveriam bater, na porta de qual casa eles deveriam ficar. Simplesmente ele diz: vão e vão observar a terra em Jericó. E olha que coisa extraordinária, ele manda os 2 espias. O Josué poderia dizer para os 2: vão e abram a porta da casa de alguém lá em Jericó, que for muito gente boa. Vão e procurem uma casa em que a pessoa seja uma pessoa de uma moral irrepreensível, que seja uma pessoa muito legal, que ninguém tenha o que falar dela. Batam na porta desta casa. Mas Josué não falou isso, o texto não nos apresenta isso. E o texto nos diz que quando os espias chegaram em Jericó, você percebe isso no versículo 2, eles foram, versículo 1 ainda, eles foram e entraram na casa de quem? Na casa de uma prostituta. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, não quis esconder isso. Mas ele quis, pelo contrário, deixar bem claro onde os 2 espias entraram. Onde Deus iria se manifestar? Na casa de uma prostituta. E isso é surpreendente. Isso surpreende mais do que o chocolate. Mais do que as mães do passado que não tinham ultrassom. Muito mais do que a Susan Boyle. Onde Deus irá agir? Onde Deus irá trabalhar? Não na casa de alguém que é certinho. Porque a Bíblia diz que certinho não existe nenhum. Nenhum. E é engraçado como Deus escolhe. Se vocês olharem para o Novo Testamento, se vocês pensarem no Novo Testamento, vocês vão lembrar que é exatamente a mesma coisa que acontece com Jesus. Depois que Jesus chama Mateus, Mateus era um cobrador de impostos. O texto diz que Jesus foi à casa de Mateus para ali ter uma comunhão, se alimentar na casa de Mateus. Mas quando Jesus entra na casa de Mateus para comer ali com Mateus e mais alguns pecadores que estavam à mesa, o que as pessoas começam a dizer? Como ele pode se assentar com pecadores? Como ele pode se assentar com pecadores? Onde a graça de Jesus está se manifestando? Na casa de quem a graça de Jesus está se manifestando? Na casa de alguém que é pecador. A mesma coisa que Deus está se manifestando também na casa de alguém que é pecador. Muito mais, se você pegar esse exemplo de Josué e for para João capítulo 4, você encontra Jesus chegando-se à beira do poço, sentando-se ali, e vem uma mulher que já tinha tido 5 maridos. E agora ela tem um amante. É muito semelhante a vida daquela mulher com 5 maridos e um amante com a Raabe, que é uma prostituta. Porque as duas envolvem vários homens nas suas vidas. Vários homens nas suas vidas. E a graça de Deus, ela surpreende, ela é extraordinária. Ela não escolhe homens bonzinhos. Ela não escolhe mulheres boazinhas. Ela escolhe pecadores. No meio de pecadores. A graça de Deus escolhe pecadores em meio a pecadores. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então a escolha de Deus não é por ser bonzinho. Porque qualquer um é pecador. Mas Deus vai escolher pecadores em meio a todos os pecadores. E quando você lê os textos e começa a descobrir, você vê que extraordinário é Deus escolher pecadores. E quando nós descobrimos isso, nós pensamos assim, a matéria-prima que Deus trabalha é ruim. A matéria-prima que Deus trabalha não é boa, porque somos nós. Então Deus não trabalha em pessoas assim, você é muito bom, então eu vou te chamar para mim, porque você é muito bom. Deus não faz isso. Mas a matéria-prima é ruim, a matéria-prima são pessoas pecadoras. E aí sim vem a obra de Deus na vida de pessoas pecadoras. A graça de Deus na vida de pessoas pecadoras. A matéria-prima não é boa, mas o mestre é bom.
O Senhor é bom. O Senhor é perfeito e extraordinário. Isso sim. Eu já contei para vocês uma vez uma pequena ilustração, mas dizem que a ostra está lá no meio do mar, e a ostra então, num certo momento, entra um cisquinho dentro da ostra. E a ostra, por sentir-se incomodada com o cisco dentro do organismo dela, começa a produzir uma substância para envolver aquele pequeno cisco, para deixar aquele pequeno cisco que não incomode o seu organismo. E ela vai injetando aquela substância em volta daquele pequeno, minúsculo cisco e vai produzindo a pérola. Nós somos o cisco. Deus é a ostra. Para que o cisco se transforme em algo que tenha algum valor, Deus precisa trabalhar em nossas vidas. E você fica surpreendido quando você lê que os 2 espias entraram na casa de uma prostituta. Entraram na casa de uma prostituta. Se você olhar o Novo Testamento, Jesus esteve ao lado, na sua morte esteve ao lado de quem? De um ladrão. E para quem se manifestou a graça? Para as pessoas boazinhas que estavam assistindo à crucificação ou para um ladrão na cruz? A graça se manifesta para quem Deus quer. Para quem Deus quer. Agora a graça transforma ciscos em pérolas. Olha que coisa extraordinária. Transformou Raabe. Mas a transformação da graça não acontece por acaso. Não é de qualquer forma. Nós precisamos entender o caminho da graça. O caminho da graça. Como acontece essa operação de Deus para que Ele manifeste a sua graça. E sabe o que precisa acontecer para a manifestação da graça de Deus? Nós precisamos ouvir sobre a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus faz. Não existe salvação sem antes haver a pregação, haver alguém que fale a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus como Salvador. E olhem no texto, capítulo 2, versículo 10. O que a Raabe diz para os 2 espias? Capítulo 2, versículo 10. O que ela diz? Vamos ler do 8 ao 10. Ao 11, na verdade. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido, olha o ouvir aí, ó. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso aqui da boca de uma prostituta. Extraordinário. Agora eu fiquei pensando para falar nesta noite como essa informação, como essas notícias chegaram aos ouvidos de Raabe. Porque ela só creu no Senhor depois que alguém falou para ela do que estava acontecendo. O povo de Deus estava vindo do Egito e estava derrotando algumas cidades antes de chegar na dela. E nesse momento, então, quando os espias estão ali, ela procura os espias que ela escondeu, que ela não entregou os espias quando os mensageiros do rei vieram. E ela diz para eles: eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei o poder de Deus, a manifestação de Deus que Ele vem trabalhando. Agora eu criei algumas possibilidades dela ter ouvido. Será que Raabe saiu num certo dia pelas ruas de Jericó e ela parou numa esquina e 2 outras mulheres ou alguém estava ali na esquina batendo um papo e falando assim: olha, vocês já ouviram falar do que Deus tem feito a este povo de Israel? Vocês já ouviram falar como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus trabalhou e venceu, através desse povo, venceu a Seom e a Og? E Raabe escutou aquelas pessoas conversando ali na esquina e disse:
puxa vida, esse é o verdadeiro Deus, embaixo e também em cima no céu. Será que Raabe, num certo dia estava ali na sua casa no prostíbulo e chegou uma outra mulher fugindo de uma cidade que foi destruída, e a mulher chegou e disse: olha, pelo amor de Deus, me dê um emprego de prostituta, porque lá na minha cidade eu era uma prostituta, mas a cidade foi destruída e eu preciso, entre aspas, trabalhar novamente. E na prostituição tenha pedido para Raabe uma vaguinha ali no prostíbulo. E esta mesma mulher foi investigada por Raabe. Raabe deve ter perguntado para ela: mas me diga que povo é esse? E essa mulher tenha dito para ela: Raabe, é um povo que alguma coisa tem de diferente, porque é um povo que é invencível, ninguém vence. Eles abriram e o Mar Vermelho foi aberto, Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram. E essa mulher tenha dado as informações para Raabe? Será que foi assim que Raabe ouviu? É certo que ela ouviu, o texto diz que ela ouviu. Mas agora eu pensei no mais surpreendente exemplo, para deixar aqui por último. Será que Raabe ouviu isso de um cliente dela? Porque ela era uma prostituta? E as pessoas que chegavam de outros lugares, muitas vezes procuravam as casas de prostituição? Será que um cliente de Raabe foi no prostíbulo e numa certa noite se deitou com Raabe, usou do corpo de Raabe, e depois que usou do corpo de Raabe, deve ter deitado do lado e dito para ela: Raabe, você não imagina o que eu vi, ou o que eu ouvi lá da onde eu venho. Lá tem um povo que é um povo diferente, é um povo abençoado, é um povo em que Deus tem trabalhado, abriu o Mar Vermelho. Será que Raabe ouviu sobre Deus de um cliente dela? E ela ali na cama da prostituição ouviu aquela palavra e naquele momento ela começa a crer? Não importa de quem ela ouviu. O importante é que ela ouviu aquilo que Deus estava fazendo. Porque a obra do Senhor, a graça do Senhor, ela é maravilhosa. É espetacular, ela nos surpreende. O mais extraordinário é que Raabe ouviu sobre Deus e creu. Quantos filósofos ouvem e não creem? Quantos homens inteligentes ouvem e não creem? Quantas pessoas que são inteligentíssimas, acham-se inteligentíssimas, não creem? Mas uma prostituta, conforme o texto, creu naquilo que ouviu. E tem mais, irmãos. O conteúdo da fé dela, da fé de Raabe, é espetacular. Nós lemos o texto, mas nós não observamos, se nós não pararmos e formos olhar direitinho, nós não observamos a confissão de fé da Raabe. Nós não paramos para analisar quando ela fala o que ela está dizendo para os dois espias. Mas quando ela subiu no eirado, que ela escondeu os espias para não entregar para o rei, que o rei mandou, na hora que ela vai conversar, ela fala de algo que nós não percebemos na leitura. Mas ela fala de algo que nós temos como doutrina principal da fé reformada. Qual é a principal doutrina da fé reformada? Soberania de Deus. E olha o que Raabe está fazendo. Ela diz assim: eu sei o que Deus fez para os dois reis, Seom e Og. Eu sei o que Deus fez para Seom e para Og. Seom e Og eram dois reis poderosos. Mas quando a Raabe fala que sabe o que Deus fez para Seom e para Og, e ela diz assim que Deus é rei tanto, Deus é Senhor tanto embaixo como em cima, o que ela está dizendo? Soberania de Deus. A Raabe está demonstrando a fé reformada muito mais cedo do que os próprios reformadores. E vem do coração e da boca de uma prostituta que diz: eu sei o que Deus tem feito. E muito mais, quando os mensageiros do rei de Jericó chegam, você lê no início do texto, quando os mensageiros do rei de Jericó chegam para pedirem se os homens estão ali, ela não entrega os homens para os mensageiros do rei de Jericó. Ela se nega a prestar obediência
ao rei de Jericó. Por quê? Porque ela já entendeu que existe um rei que é acima do rei de Jericó, é acima do rei Seom e é acima do rei Og. Isso é uma demonstração de fé extraordinária, vindo da pessoa que a gente nunca esperaria, uma prostituta. Agora tem mais, meus irmãos. O que a Raabe também demonstra no conteúdo da fé dela? Ela demonstra uma fé sobrenatural. Porque ela diz para os dois espias, o que ela diz? Eu sei que Deus fez vocês passarem pelo Mar Vermelho. Mas e por acaso Raabe estava lá no Mar Vermelho? Alguém falou para ela. Ela disse que ouviu, mas ela não viu. E o que é fé? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. E a Raabe não viu o povo passando pelo Mar Vermelho a seco. A Raabe ouviu que o povo passou. Mas o que a Raabe fez? Creu. Creu de fato que o povo havia passado pelo Mar Vermelho a seco. Uma fé que crê na soberania. Uma fé que crê no sobrenatural. Mas a fé dela não para aí. A fé dela é mais extraordinária ainda. O trabalho de Deus na vida dessa mulher é mais extraordinário ainda, porque essa mulher dá a demonstração que ela crê no que vai acontecer. Ela não creu apenas naquilo que aconteceu, o povo passando pelo meio do Mar Vermelho, mas ela creu naquilo que iria acontecer. Porque quando ela vai conversar com os espias, o que ela pede para os espias? O que ela pede para os espias? Me jurem, me prometam o quê? Que vocês vão conservar a minha vida e a vida da minha família e tudo que nós temos quando vocês chegarem aqui e destruírem Jericó. Ou seja, por acaso ela cria que o povo de Deus iria ser derrotado? Não. Porque o texto diz que ela cria que Deus era com eles. Ela não diz que o povo está derrotando. Ela diz que o Senhor vem fazendo isso através do povo. E ela crê nas coisas futuras. Ela pede que tenham misericórdia para com ela, para com a família dela, mas ela está demonstrando com a sua fé, uma fé nas coisas futuras. Coisas que ela não viu ainda, mas ela crê e ela pede misericórdia. A fé é algo surpreendente, meus irmãos. A graça de Deus é mais surpreendente ainda que qualquer coisa. Se você notar na Bíblia, as maiores declarações de fé vêm de pessoas que nós não esperaríamos. Você pega no Velho Testamento e essa declaração de fé de Raabe é extraordinária. Você pega no Novo Testamento e vê Jesus elogiando o centurião romano. Diz assim, não achei fé nem mesmo em Israel. Que é uma declaração de fé dele, que ele crê que Jesus tem autoridade para curar o seu servo, mesmo sem precisar ir à casa dele. E você encontra também, no Novo Testamento, uma fé surpreendente vinda do ladrão ao lado de Jesus. Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Enquanto todo mundo ali embaixo não cria e zombava de Jesus, um ladrão ao lado de Jesus diz, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. É uma declaração de fé extraordinária, mas vem de um ladrão. No Velho Testamento você pega uma declaração de fé extraordinária, mas vem de uma prostituta. Por que Deus estaria fazendo isso? Se o trabalho dele é em quem ele quer. Para nos surpreender. Para mostrar que a salvação dele, ele manifesta em quem ele quer. Deus quis trabalhar na vida de Raabe. Aqueles dois espias não foram por acaso na casa de Raabe, mas Deus está trabalhando salvação na vida de Raabe, uma prostituta. Há um livro do Philip Yancey, chamado Maravilhosa Graça, e não sei quantos já leram esse livro, mas é um livro espetacular, para mim o melhor livro falando sobre graça de Deus, porque ele conta através de exemplos. E ele conta um exemplo de um soldado alemão que estava se tratando num hospital, e esse soldado estava perto da morte. E havia ali no hospital um judeu que estava trabalhando, se eu não me engano, como enfermeiro. E ele então, esse soldado que já estava indo a ponto de morrer, pede para conversar com o judeu.
E para quem já ouviu sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe que os alemães matavam os judeus, levavam para os campos de extermínio, colocavam dentro dos fornos e faziam as maiores barbaridades. E aquele soldado então pede para falar com o judeu e diz assim para ele: eu preciso do teu perdão. E o judeu diz: por que você está pedindo meu perdão? E ele começa a contar o que ele fez na guerra para com os judeus. E ele diz, naquele momento em que eles cercaram uma casa, e aquela casa estava cheia de famílias, um certo local cheio de famílias, e não, era um prédio na verdade, e eles cercaram, os alemães cercaram, e ele como soldado cercou ali o prédio, e eles atearam fogo, e os soldados também pegavam e jogavam, antes de atear fogo, jogavam as criancinhas das janelas, as crianças dos judeus das janelas, e brincavam de tiro ao alvo com as crianças judias que eram jogadas das janelas. E ele, naquele momento, perto da morte, ele pede para aquele judeu assim: me perdoa, porque eu não posso conviver com isso. É um homem pecador, é um homem cheio de pecados, é um homem como Raabe. Mas eu faço-lhes a pergunta: se você estivesse no lugar do judeu, o que você diria para ele? Você o abraçaria e diria: sim, eu te perdoo, assim como Deus me perdoa? Sabe o que aquele homem fez? Aquele homem não perdoou. Não perdoou. Ele tinha um ódio tão grande no seu coração que ele não foi capaz de perdoar aquele soldado alemão. E o soldado alemão morreu sem o perdão daquele judeu. Mas sabe o que aconteceu com o coração daquele homem que não perdoou? Começou a ter que conviver com o ódio, com a mágoa. E o ódio e a mágoa que não perdoa, ela se torna uma raiz tão forte, que começa a destruir a pessoa. E aquele homem então ficou tão incomodado, que ele começou a escrever cartas para as pessoas, perguntando se elas, no lugar dele, fariam o que ele fez. E é engraçado que a grande parte das pessoas escrevia para ele dizendo, dava resposta para ele dizendo: eu não perdoaria. E é engraçado como muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas nós não perdoamos. É engraçado como muitas vezes nós olhamos para os outros e achamos que eles são muito pecadores, mas não conseguimos olhar para a nossa vida. E Deus deixa, através do exemplo da vida de Raabe, mostrando que Ele perdoa, Ele manifesta a graça, Ele manifesta a misericórdia para quem Ele quiser. E aqui é uma prostituta. Nós precisamos pensar em algumas coisas quando a Bíblia está nos ensinando. Agora, surpreendente, meus irmãos, no texto também, da graça de Deus, que a fé de Raabe não é uma fé morta. É uma fé que é viva. Ela gera ações. Ela gera atitude. Para quem gosta de ler a Bíblia e já passou por Tiago, o Tiago diz assim que fé sem obras é morta. Assim como obras sem fé também é morta. E ele cita o exemplo de duas pessoas. Quem é que ele cita? Raabe e Abraão. Olha onde é que o nome dela vai aparecer no Novo Testamento. Mas é engraçado como alguns debatem essa questão e ficam debatendo se obras, fé, e não vão olhar para o texto onde aponta a conversão e a transformação de Raabe, a graça. O que veio primeiro na vida de Raabe? A fé, a graça. Porque ela primeiro teve que ouvir para crer, para depois agir, que ela vai esconder os espias. Então você vê claramente que Tiago não está falando que a fé procede das obras. Pelo contrário, ele está só demonstrando no livro de Tiago que a fé verdadeira, ela gera atitudes. É isso que ele está fazendo. Porque quando a Raabe creu, quando ela ouviu, ela não ficou parada na sua casa dizendo assim: não preciso fazer mais nada, já sou predestinado. Já sou predestinado. Deus vai mesmo vencer, ela crê que Deus vai vencer, ela já sabe que Deus vai vencer, então não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, ela dá uma demonstração de fé viva, sabe por quê?
se você olhar para o texto, o texto diz assim que houve temor, houve medo, pavor em Jericó. Mas o que houve na vida de Raabe? Houve fé. Houve fé, ela creu. E você começa a perceber que ela agiu. A fé dela fez com que ela agisse. Por quê? Ela ouviu. Então, quando os espias chegaram e entraram para se esconder, para espiar a terra ali, os mensageiros do rei chegaram e disseram: nos entrega os homens que estão aí. Mas ela já é uma mulher que ouviu o que Deus está fazendo. E nessa hora a fé dela poderia ser: eu tenho fé, estão aí mesmo, peguem ali. Estão escondidos ali em cima, escondi eles ali no eirado. Vão lá e peguem. Não. A fé levou Raabe a colocar a sua vida em risco. E ela diz assim: homens, eu nem sei de onde que são. Ela está mentindo. Eu nem sei de onde que eles são. E tem mais uma, eles vieram aqui, mas já se mandaram. E ela coloca a vida dela em risco. Que era muito mais seguro ela entregar os 2 espias do que ela arriscar a vida com o rei de Jericó. Mas ela já estava confiando que Deus estava trabalhando, que o Senhor estava trabalhando. E a fé dela faz com que ela coloque a própria vida em risco. Mas muito mais, a fé dela também faz com que ela implore por misericórdia. Porque ela diz assim: quando vocês vierem, tenham misericórdia de mim, tenham misericórdia da minha família, tenham misericórdia. E outra, ela também tem uma noção missionária. Porque ela poderia pensar de maneira egoísta. Ela poderia pensar assim na sua fé: tô salva, tá bom para mim. Tô salva. Se Deus usar de misericórdia e graça para comigo, o restante, não estou nem aí. Mas engraçado que ela faz exatamente o que deve acontecer quando alguém se converte verdadeiramente. Ela diz assim: tenham misericórdia de mim, mas me prometam também que as minhas irmãs, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais, eu quero que vocês também poupem. É a primeira preocupação de alguém que realmente tem uma conversão real. Não é olhar só para si, mas ele começa a se preocupar com a sua família, com aqueles que estão próximos a ele. E a fé da Raabe já leva ela a pensar na sua família. E de fato, quando a destruição chegou, quando eles chegaram para destruir, vocês vão ver mais à frente no livro de Josué, ela colocou o fio escarlata que eles disseram para colocar. Alguns entendem escarlata é vermelho. Alguns entendem que esse é o sinal de que a casa dela havia uma marca, e a marca que apontava para a salvação do Cordeiro. Um fio vermelho sobre a casa dela. Que ali a misericórdia e a graça do Senhor seriam manifestos, não somente para ela, mas para a família dela. E extraordinário como a fé de Raabe leva ela a agir. Deus está trabalhando na vida dela. Agora, meus irmãos, preste atenção, a gente está caminhando para o final aqui. A graça surpreende porque ela não é simplesmente uma graça que deixa a pessoa parada. A graça de Deus é transformadora e ela também inclui a pessoa. E isso, para mim, no texto, no restante da Bíblia, é o mais surpreendente de todo o que você vê na vida de Raabe. Porque a graça de Deus, ela não exclui, mas ela inclui a pessoa salva no povo de Deus. E se você olhar a vida de Raabe, você vai ver que extraordinário é. Aí você chega em Hebreus, eu assim, vou ler Hebreus. E você começa lendo Hebreus, e assim, pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E aí começa assim, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó. E quando chega no versículo 30 e 31, diz assim: pela fé Raabe escondeu os espias. Extraordinário. Incluir uma prostituta, ainda diz no texto assim, pela fé Raabe, a meretriz. O escritor de Hebreus quis fazer questão de que quem lesse Hebreus 11 lembrasse que essa Raabe é aquela prostituta. É aquela que nós não perdoaríamos. É aquela que nós olharíamos e diríamos, não, ela não merece. Mas o texto diz, pela fé Raabe, a meretriz,
escondeu os espias, dando uma demonstração que a fé dela gerou também atitude, porque essa fé é a verdadeira, não é uma fé que deixa a pessoa paralisada. Ela inclui. E ali você tem o nome de Raabe na chamada Galeria da Fé, como alguns chamam. Ou seja, no quadro dos gigantes da fé, lá está a foto da Raabe. Isso é extraordinário para mim. Isso é surpreendente, olhar alguém assim. Mas muito mais, ela é colocada ao lado dos gigantes, como o Tiago faz, citou Abraão, o pai da fé. E aí ele coloca como exemplo ao lado de Abraão, Raabe, a prostituta, a meretriz, no livro dele. Ele poderia pegar qualquer outro para colocar ao lado de Abraão, mas pelo Espírito Santo ele coloca Raabe ao lado de Abraão. Ele poderia colocar Abraão deu exemplo de fé, Jó também deu exemplo de fé. Abraão deu exemplo de fé e Davi deu exemplo de fé. Mas ao lado a lado, você olha no texto, capítulo 3 de Tiago, que é colocado Abraão e depois é colocado também Raabe como exemplo de alguém que teve fé, mas a fé gerou também obras, atitude. Agora, a última coisa que eu acho extraordinária em relação à fé, quando Deus está trabalhando com a sua graça, manifestando misericórdia sobre a vida de pecadores, como no caso de Raabe, nesse momento que o povo está entrando na terra prometida, a última coisa mais surpreendente na vida de Raabe, e nesse momento de inclusão de Deus, quando Ele inclui a pessoa para a sua família, para o seu filho, é descobrir que Raabe foi escolhida para fazer parte da família de Jesus. Que da descendência dela, da descendência de uma prostituta, lá na frente viria o Cristo, o Santo, o Perfeito, o Messias. Isso é mais surpreendente do que qualquer coisa. Porque você pega e lê a lista de Mateus 1, e Mateus quer também deixar bem claro para nós logo no início. Este é o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa, Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó Judá, Judá gerou, e aí vai, Pérez e Hezron, Pérez e Hezron, e vai falando. Mas o que diz no versículo 5, por favor? E o que mais? A Obed, Obed a Jessé, Jessé ao rei. Olha que extraordinário. Essa Raabe é a Raabe prostituta. É a Raabe prostituta. E o escritor Mateus, pelo Espírito Santo, diz assim, sabe o que aconteceu? Ela se casou com um homem de Israel chamado Salmão. E dela nasceu a Obed, que era filho dela. E de Obed nasceu a Jessé, que era neto dela. E quando nasce o Jessé, vem o Davi, o grande rei Davi, que é bisneto da Raabe. Isso é extraordinário. Só que é mais extraordinário ainda você descendo, e aí diz assim, ora, o nascimento de Jesus, acho que no versículo 17. Ora, o nascimento de Jesus, mostrando que Jesus vem dessa linhagem e que na linhagem da família dele tem esta mulher que Deus usou de misericórdia e graça, e está ali no capítulo 1 de Mateus. A graça de Deus é surpreendente. O que ela nos ensina? Ensina tanta coisa, nós não esgotamos o texto, tem muitas outras coisas para nós meditarmos, mas a graça de Deus é surpreendente. Surpreendente para mostrar que Deus não salva porque nós somos bonzinhos. Surpreendente para nos mostrar que Ele salva quem Ele quer. É surpreendente para mostrar que quem Ele quer, Ele transforma. Ele faz a pessoa ter uma vida, uma fé viva. É surpreendente para mostrar que a graça dele muda. A graça dele muda, como mudou Raabe, você não vê mais ela se prostituindo. É surpreendente para perceber que ela é feita filha de Deus e passa a família de Deus, inclusive a família de Jesus. Para quê, meus irmãos? Para que nós aprendamos a glorificar um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que nós adoramos e um Deus que nós louvamos. Nesse momento nós
Fecharemos este culto com a canção. Nós vamos cantar um cântico sobre graça e depois farei a oração final e está encerrado o culto nesta noite, meus irmãos. Por favor, medite na letra desse cântico.